Oi, gente. A coordenadora de medicina da UNB era negacionista. Era uma pessoa que negava a importância da vacina, não se vacinou e que agora se sentiu obrigada a renunciar porque a UNB corretamente adotou o passaporte vacinal, passou a exigir a vacina para a pessoa estar nas dependências da universidade. Eu tenho uma admiração muito grande pela UNB e fico triste que uma pessoa como essa coordenadora, Selma, o nome dela, tenha ocupado esse lugar de destaque, porque quando você para pensar, o UNB, por exemplo, só na história recente, foi lá na UNB que teve a primeira disciplina abordando o golpe jurídico parlamentar sobre que aconteceu em relação a Dilma Rousseff. Inclusive, eu tive a honra aqui no meu canal de entrevistar o professor Carlos Zacarias, que fez uma disciplina semelhante na Universidade Federal da Bahia. Ele que foi meu professor e uma pessoa que eu tenho muita admiração, e ele gostava sempre de lembrar que a primeira disciplina dessa natureza surgiu na UNB. Recentemente eu fui convidado para uma palestra e fiz uma palestra combatendo o negacionismo científico, combatendo o olavismo, combatendo as fraudes do ponto de vista científico para o pessoal da UNB. E sei que tem muita gente lá que defende o conhecimento científico, como a gente vai ver nesse vídeo. Mas tem gente como essa coordenadora, que nega a ciência, que nega os especialistas, que nega as organizações de saúde, e que se recusa a se vacinar, e que agora foi obrigada a deixar a coordenação, né? Por causa disso. Eu vou trazer os detalhes nesse vídeo de hoje, né? Selma é o nome dela, né? Ela é coordenadora de graduação do curso de Medicina da Universidade de Brasília e anunciou o desligamento da função após a universidade decidir adotar o passaporte vacinal. E se ela quiser se desligar totalmente da universidade, entendeu? Eu vou apoiar essa decisão dela, porque a universidade realmente não é lugar para negacionistas. Não é o lugar, né? Disse ela, considerando que compõe o grupo de servidores não vacinados, a minha posição como coordenadora ficou em desacordo com a gestão da faculdade. Não ficou só desacordo com a gestão, não. Ficou em desacordo com o conhecimento científico acumulado, ficou em desacordo com as organizações de saúde, ficou em desacordo com as recomendações da Anvisa, ficou em desacordo com todos aqueles que prezam e defendem a preservação da vida diante dessa pandemia. Ficou em desacordo com muita gente, não só com a gestão da faculdade. Viu, Selma? Ela disse que as vacinas estão em desenvolvimento e questionou a segurança e a eficácia dos imunizantes. Como é que uma pessoa que é coordenadora de medicina faz isso é realmente um absurdo. Não só as vacinas todas para serem distribuídas, para serem implementadas, elas precisaram passar pela fase 3, ou seja, várias fases de rigorosíssimas de testagem e de verificação, elas têm sido recebendo um escrutínio, né, sendo verificadas em todo o mundo com o máximo de rigor. E elas, e por isso, inclusive, que algumas vacinas não foram aprovadas, né? A vacina Covaxin, né? Por exemplo, a indiana não tinha fase 3 e tem até suspeitas de uma outra coisa meio estranha com relação àquela vacina, né? Enfim. Ela também diz que o número de. Ela ignora que o número de mortes despencou no Brasil e no mundo por conta da vacina. E falou que haveria uma incongruência em imposição do passaporte, desconsiderando os indivíduos que se recuperaram e que possuem imunidade natural. A imunidade natural existe, mas não é suficiente. E aqueles que não sentem segurança nas vacinas disponíveis julgam que o risco supera o benefício. Bem, esses daí colocariam os seus colegas, os alunos, os outros servidores e pessoas que estejam na faculdade em risco. E a universidade tem que prezar pelo bem-estar, como vocês vão ver, de todos. A vacina não garante que você não vai transmitir, mas ela reduz a chance de transmissão. E isso torna a vacina absolutamente fundamental. Mas enfim. Ela segue a linha do bolsonarismo, né? Defensora dizendo que defende as liberdades individuais. Não está incluso entre as liberdades individuais o direito de matar outras pessoas. Você não tem esse direito. Nem tem o direito de submeter os outros a um risco muito grande de morte.
Portanto, essa liberdade você não tem. Gustavo Romero, diretor da Faculdade de Medicina, lamentou o ocorrido e disse: é dela sim. Infelizmente, acreditamos que o fato concreto esteja claro. Uma professora anti-vacina deixou o cargo pela incompatibilidade entre sua posição pessoal e as decisões em prol, muito bem, Romero, em prol do bem-estar coletivo, adotadas democraticamente pela Faculdade de Medicina e pela Universidade de Brasília, disse Romero à jornalista Thaisa Oliveira, da CBN. A universidade soltou uma nota após o episódio afirmando que, olha só a nota da universidade, permanece guiada pela ciência e pela democracia, preservando vidas. Perfeito. Perfeito. No cumprimento de sua missão, a UNB orienta que, além da adoção dos protocolos de segurança, toda a população esteja vacinada. Perfeita a nota da UNB. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: esse negócio de ter gente anti-vacina, essas pessoas negacionistas, a universidade não é o lugar deles. Se eles quiserem, eles podem e devem. Aliás, seria minha recomendação que eles fossem buscar trabalho em outro lugar. Sair da universidade. Né? Inclusive, eu não veria como inquestionável algumas universidades a abrirem processos administrativos contra gente que se recusa a se vacinar. Não vejo nenhum absurdo. Não vejo nenhum absurdo. A não ser que a pessoa tenha uma razão médica para se não se vacinar, muito nível alérgico muito grande. A vacina, segundo os médicos dessa pessoa, seria um risco para essa pessoa por ter circunstâncias de saúde muito específicas, muito grande. Exceto isso, que é raríssimo e muito pouco provável, eu não veria como nenhum problema. Porque já está provado que as vacinas estão reduzindo as mortes, já está provado que as vacinas reduzem o contágio e já está provado que as vacinas reduzem a chance de transmissão. Portanto, exigir o passaporte vacinal é uma coisa que faz todo sentido quando você está protegendo uma comunidade, quando você está visando proteger o bem-estar coletivo da comunidade que você está lidando, como uma comunidade universitária, como é a UNB. Enfim, eu tenho apenas a elogiar a atitude da UNB, absolutamente correta, e dizer que pessoas negacionistas como a Selma devem buscar um outro espaço. Ou, quem sabe, rever a sua formação, né, e revisitar o conhecimento científico e ver se conseguem aplicar o que aprenderam na formação para a vida. Né? Se não se deixam tão dominadas pela ideologia. Porque o que está acontecendo com ela e com outros médicos é lamentável pensar, mas existem, lamentavelmente, alguns médicos tão... E esse é o poder de ideologias como o olavismo, como essas ideologias que capturam a mente dessas pessoas, porque fazem elas ignorar o conhecimento científico acumulado, até mesmo que elas próprias estudaram. A Selma é uma pessoa com mestrado e doutorado. Eu fui olhar o currículo dela. Né? Ela ignorou tudo que ela aprendeu. Ela não aplicou para a área dela. Eu só tenho a lamentar isso e torcer para que a gente possa cada vez mais formar mais pessoas e formar uma cultura científica que mostra que a ciência não é apenas o aprendizado de coisas, assim, de fatos, de dados, não, mas de um método de analisar a realidade. E que, se você analisar os dados da vacinação e como isso produziu a redução das mortes, se você analisar os critérios rigorosíssimos que foram implementados pelos institutos de pesquisa que desenvolveram as vacinas, e como essas vacinas tiveram que passar pela fase 3 para poder ser administradas no Brasil, você vai chegar à óbvia conclusão que elas são não só seguras, como fundamentais nesse momento que nós enfrentamos essa pandemia. E eu, assim como o Gustavo, né, o Gustavo Romero, só tenho a lamentar pessoas como essa coordenadora, e que ainda bem que ela não está mais na UNB. E se outros negacionistas quiserem sair das universidades,
eu incentivo eles a isso. A universidade não é lugar para negacionista, né? É o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu que considero a UFBA, a Universidade Federal da Bahia, a minha segunda casa. Foi lá que eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, fui professor 2 vezes, né? Eu tenho uma conexão muito grande com a Universidade Federal da Bahia e um respeito muito grande pela UNB. Sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.